Esse ano, por exemplo, teve os ingressos na universidade, lá do Recôncavo, e eles não pisaram na universidade, entendeu? Eles são alunos calouros, não tem o chão da universidade, não entrou na sala de universidade, entendeu? Eles estão assistindo a aula, as primeiras aulas, e também não estão sendo todas as disciplinas do primeiro semestre, a gente está colocando disciplinas optativas com turnos variados, com mudança de currículo, inclusive, né? Porque tem disciplinas de cálculo, por exemplo, que o professor não se sentiu à vontade de dar uma aula dessa, então foi muito complicado. Eu concordo plenamente com a NET que precisa de um debate, precisa de mais discussões sobre isso, e a gente precisa pensar realmente assim, como é que vai ser esse ensino de matemática daqui para frente, principalmente para esses estudantes. Inclusive, eu tenho contato também com outros professores do Brasil, né, criadores digitais, pessoas que criam conteúdos, né, de matemática, e eu tenho percebido, assim, o quanto esses professores estão tendo também um espaço que já era comum para eles, já era normal, né, eles participarem ali preparando material, né, conteúdo de matemática, mas eles têm sentido também a falta da sala de aula, né? Muitos deles trabalham, né, em sala, em colégios, em escolas, e sentem a necessidade desse contato físico mesmo com os alunos. Então, é algo que a gente ainda não está preparado, nós não estamos preparados ainda para como fazer isso, como fazer essa mistura assim, já foi imposta, né? Caiu do nosso colo e, ao mesmo tempo, foi obrigado todos os professores, e está sendo obrigado agora todos os professores voltar para a sala de aula, no Brasil todo, né? Os governos estão obrigando o professor a retornar para a sala de aula, e está muito complicado, e gera um outro problema, porque aí vai ter alunos como é que vai ser essa aula? Porque você está trabalhando com 20%, 30% da quantidade de alunos por sala, né? E os outros alunos que estão em casa? Então, o professor vai ter que dar 2 aulas para aqueles que estão ali, para aqueles que estão em casa. Então, essa coisa toda aí não tem funcionado bem, entendeu? Então, do ponto de vista pedagógico e metodológico, isso está dificultando muito a questão da aprendizagem e o ensino da matemática. Então, é algo muito preocupante. Eu vejo isso como preocupante, né? Mas eu acho que a gente tem que ter mais espaços como esse aqui, que o Grupo em Foco está fazendo, e para que a gente possa estar discutindo com outros professores de outras regiões, ter exemplos, né? A gente procurar exemplos e formas diferenciadas que a gente possa levar uma matemática mais fácil vamos dizer assim, fornecer, né? Um espaço que a gente consiga desenvolver o ensino da matemática de forma mais promitiva para todos, né? André traz uma coisa bem bacana, que eu tenho um tema, a gente até discutiu isso já no Enfoca um pouquinho, sobre a questão dos criadores de conteúdo digital, né, de matemática. A gente tem visto aí professores e professoras, né, que têm se arriscado a fazer conteúdos digitais, colocar no YouTube, colocar no TikTok, colocar nessas plataformas aí. Anderon é um exemplo desses professores, né, que faz esse tipo de trabalho. E professores que se sentiram desafiados, porque, por exemplo, eu mesmo não sou criadora de conteúdo digital, mas eu consumo, junto com os meus estudantes, esses tipos de conteúdos. Isso é muito bacana, porque a gente tem que saber, né, reconhecer até onde a gente vai. Não é que eu não vá ser, mas por enquanto eu prefiro estar consumindo, né? Não tenho essa perspicácia como alguns têm. E a gente tem avaliado isso. A gente tinha uma sala de aula no qual era somente o professor e os alunos, e hoje as aulas são gravadas, são divulgadas, Isso. E os pais estão ali assistindo junto, né? Então, assim, o formulário é um multimédia, é um jogo, as interações, elas cresceram bastante, né? Muito, muito. E você trazendo também um aspecto importante, é isso, que hoje a gente não tem somente estudante em sala de aula, tem estudante, tem o pai, tem a mãe, o avô, a avó, tá todo mundo acompanhando a sala de aula da gente. Então a gente eu curto de ouvir mães falando assim, não, eu assisti a aula e na aula tal, e isso a gente fala também com os pequenos, né? Eu assisto a aula junto com o meu filho Guilherme, né? Até para que ele fique também, que às vezes ele cansa, né? O professor está sendo monitorado, está sendo julgado, está sendo, né, colocado à prova, não só pelos alunos, mas pelos pais que estão ali, já que as salas estão abertas, né? As gravações estão aí, muitos ainda se recusam a realizar
as gravações da aula, achando que não é esse espaço, enfim, mas não vem também a perspectiva do aluno naquele momento não ter uma internet de qualidade, poder ter a oportunidade de assistir aquele momento depois, né? Perfeito. Colocar muito nos encontros de professores que são promovidos. É empatia, né, que você coloca, né? É empatia. Isso aconteceu muito, assim, nos nossos conselhos de classe, né? Os professores colocaram que achavam um absurdo isso, essa invasão que já acontece, né? Acontece com a pandemia, houve uma invasão de privacidade, entre aspas, que é a relação professor-aluno em sala de aula, né? E que não deveria, já que há muitos professores que se oportunizam a fazer as aulas que você encontra no YouTube, ou de maneira correta, ou com algumas colocações, né, que não são totalmente, né, válidas, mas enfim, é o cenário que nós temos, e essa mudança de cenário é que deve ser aproveitada ao máximo para que o aluno consiga aprender matemática, né, com essas ferramentas que estão dispostas aí. Pois é, a gente estava utilizando justamente essa questão de avaliar, eu até trouxe isso na reunião passada do Enfoque, de uma proposta que a gente fez na disciplina de estágio 3, né, estágio supervisionado em matemática 3, que é o estágio de observação e coparticipação no ensino médio. E aí os estudantes estavam avaliando as aulas online, né, desses criadores de conteúdo digital, de matemática. Porque isso é muito bacana também, porque eles vão estar passando por isso. Por mais que a gente volte lá na frente para o presencial, alguma coisa a gente quer deixar para o nosso estudante, ou produzindo, ou consumindo, né? Ou a gente vai estar produzindo esses vídeos, ou a gente vai consumir os vídeos. E como é que eles elegem esse tipo de vídeos? Porque assim como a gente avalia os livros didáticos, né, se o livro é ideal ou não, o que é que ele tem ali, o que é que vai caber, a gente também avalia a questão dos vídeos que a gente escolhe para trabalhar em sala de aula, para que o aluno possa consumir em termos de conteúdo. E aí, por ter uma estudante surda dentro do grupo, ela começou a chamar atenção de algumas coisas, né? Às vezes, o que a gente faz em sala de aula é de ficar de costas, dando aula ao quadro, e tem um estudante surdo que ele não consegue visualizar a gente faz também dentro do vídeo. Às vezes, a gente fala muita coisa e não aparece imagem, não aparece palavras. Então, o surdo ele não tem a janela de Libras, então ele não pode ver o intérprete traduzindo. Então, qual a informação que ele tem? Qual o referencial? Então, essas dicas são muito bacanas para que esses criadores, né, de conteúdo digital, seja de qual área for, mas a gente está falando aqui do específico da matemática, fiquem atentos para essas questões. Eu acho que isso também é muito bacana, é um aprendizado para a gente também, né? Para esse mundo virtual, para a gente não estar reproduzindo o que a gente faz em presencial no mundo virtual. Eu quero dizer que eu tenho agora um projeto que eu estou coordenando na UFRB, que é criação de conteúdos e produção de vídeos. E nele tem os estudantes, que a maioria são calouros, que entraram agora, que os que nem pisaram na universidade, como eu falei anteriormente, e tem também professores que foram convidados, professores do Brasil todo, né? Tem estudantes também de pós-graduação envolvidos nesse processo. Mas está muito legal, porque a gente tem separado assim, os conteúdos matemáticos, estamos agora preparando um material que é na forma de PDF, né? Mas ao mesmo tempo é orientado porque tem um link do vídeo dentro do PDF. Então o aluno estuda ali aquele material PDF, logo depois ele clica no link e vê um vídeo correspondente àquele conteúdo. Agora sim, eu acho que é muito importante esse momento, como a Nete falou, porque precisa da ajuda de todo mundo. A gente precisa do professor que tem o conhecimento do autor do livro, do professor de matemática, a gente precisa do estudante que consome muito vídeo na internet, né? É dessa geração mais nova. E precisamos também de editores de vídeos, editores gráficos, pessoas que tenham dicas sobre iluminação, sobre gravação. Então, é um arcabouço muito grande para preparar um vídeo, entendeu? Não é uma coisa fácil. Acaba sendo a mesma dificuldade que você tem para preparar um livro, né? Que a editora tem, aquele processo todo. Mas o vídeo é algo que eu acho assim, que é muito importante, que ele fica marcado. E daqui para o futuro aí, a gente vai ter pessoas que vão estar estudando esses conteúdos digitais, entendeu? Assim, como a gente vê hoje na história da matemática, né? Pessoas que estudaram os manuais do Colégio Santa Bernadette de 1940 a 1960, né? Então, daqui a 30, 40, 50 anos, sei lá, as pessoas vão voltar aqui a essa época de hoje e querer estudar assim. O que os professores faziam naquela época de pandemia, em que eles foram forçados a ter aula
por computador, apesar de não ter esse conhecimento, ou de produzir vídeos, produzir conteúdo e deixar disponibilizado na internet. Então, esses vídeos daqui a 30, 40 anos, eles vão ser pontos de estudos e de pesquisas, né? Então, isso é interessante, do ponto de vista assim, da pesquisa, da investigação, da ciência. Investigação, ela vai ser importante porque ela vai nortear como é que a gente foi posto hoje em dia para dar essa aula de matemática, para trabalhar com matemática, e como é que vai nortear o futuro, né? Os próximos ensinos. Então, desde a época dos jesuítas, da escola militar, do golpe, tudo o que aconteceu no Brasil, né, em termos de educação, e que veio acontecendo com a educação matemática ao longo do mundo, e o Brasil incorporou muita coisa, isso também vai servir como ponto de evolução, de análise, de introspecção para entender como é que se ensina matemática, entendeu? Eu acho que é muito importante também isso.